A gente vai dar continuidade, então, agora no nosso programa. A gente vai falar sobre economia da longevidade. Você já sabe como é que funciona todo o esquema do envelhecimento populacional, que é a Revolução Prateada? Você vai entender todos esses termos agora com o nosso especialista em pesquisa e demografia, o Alexandre Corrêa Lima. Muito boa tarde, Alexandre. Olá, boa tarde. Um prazer Seja estar aqui bem-vindo, né, novamente. Obrigado, é um prazer. E saiba que você pode participar do nosso bate-papo também, é muito fácil. O Alexandre responde as perguntas ao vivo. Se você quiser, deixe seu comentário em nossa página do Facebook, facebook.com/nossopgm, ou então escreva uma mensagem no nosso Instagram, @nossoprograma, ou pode escrever para mim que eu passo para ele também, @JessicaNunes_6. Se preferir, ligue e participe ao vivo com a gente através do 0 Operadora 11 3337 5886. Bom, vamos começar a nossa entrevista então, doutor Alexandre, para a gente entender melhor. Cada denominação dessa, economia da longevidade, revolução prateada, envelhecimento populacional, são exatamente as mesmas coisas ou não? Cada um tem um sentido diferente? Na realidade, são nomenclaturas diferentes para designar o mesmo fenômeno, né? Seja, todas elas, não importa o nome que se dê, elas tratam do mesmo fenômeno, que é um fenômeno que acontece no mundo inteiro e também no Brasil. Que fenômeno que é esse? Que alguns chamam de economia da longevidade, outros chamam de envelhecimento populacional ou revolução prateada. Na realidade, é o espetacular e sem precedentes aumento na expectativa de vida das populações do mundo todo, o envelhecimento médio das pessoas. Para que isso ocorra, tem dois fenômenos acontecendo simultaneamente, ao mesmo tempo. O primeiro é que as pessoas vivem cada vez mais. Isso é verdade, a expectativa de vida aumenta bastante, está aumentando cada vez mais. Exato, no Brasil já está em cerca de 75 anos a expectativa de vida. 100 anos atrás, o que não é tanto em termos históricos ou demográficos, era menos da metade. Era 37, 34, 35 anos, ou seja, era menos da metade. E o outro fenômeno que faz com que isso aconteça é que as pessoas têm cada vez menos filhos. A minha mãe teve 10 irmãos, né? Então ela foi... É verdade. Minha família é grande também. É. A minha mãe teve 11 Olha aí, irmãos. 11. Então, minha mãe teve 10 irmãos. Aí os meus tios, os irmãos da minha mãe, tiveram em média 6 filhos. Eu tenho 6 primos de cada tio. Eu tenho 2 filhos. Tudo indica que não terei mais do que isso. E um monte de amigo meu na mesma faixa etária não tem nenhum filho. E pelo andar da carruagem, ou até pela idade biológica das companheiras dele, tudo indica que não terão filhos. Ou seja, então são duas realidades em paralelo. Uma que a gente vive cada vez mais e a outra que as famílias são cada vez menores, né? Você já deve ter, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de um termo comum em demografia, que é pirâmide populacional. Já ouvi. Pirâmide populacional é como a população é distribuída pelas idades. E por que é pirâmide? Porque sempre ela teve uma forma de uma pirâmide. Pirâmide como é que é? Ela é larga aqui no chão, baixo, né? E vai encompridando, ficando fininha para cima. Isso é uma pirâmide. E sempre foi assim, porque aqui embaixo está quem é criança, né? E à medida que vai subindo, as pessoas vão falecendo e vai ficando menor. E se você olhar o que está acontecendo no mundo e no Brasil, isso está mudando. Porque as pessoas estão tendo menos filhos, o que vai acontecendo com a pirâmide? Fazendo isso. E as pessoas estão vivendo cada vez mais aqui, está fazendo isso. A projeção no Brasil é que em 2050, que não é tanto tempo em termos históricos, a pirâmide brasileira pareça com um sorvete, assim, ela vai ser assim. Eu até fiz um artigo uma vez numa revista que fala a pirâmide vai virar sorvete, porque ela, ao invés de ser assim, ela vai ficar assim, porque... em 2030, o IBGE diz que a gente deve ter pela primeira vez na história do Brasil mais idosos, pessoas de 60 ou mais, do que crianças de 0 a 14. Isso é totalmente novo. Mas esse vai ser um grande desafio, não é mesmo, Alexandre? Imagina para dar conta de tanta pessoa idosa. Eu digo isso em todas as questões, seja uma estrutura básica, até mesmo de políticas públicas para conseguir dar conta de tudo isso. Sim. O que se chama de economia da longevidade estuda
falando muito isso, porque esse fenômeno traz as duas coisas. Traz, de fato, uma série de desafios e traz também uma série de oportunidades. Falando sobre desafios, que é o que você está me perguntando, alguns são mais óbvios, assim, né? Uns são gastos com saúde, porque existe uma relação entre a nossa idade e o nosso gasto com medicamentos, com saúde. Verdade. À medida que a gente envelhece, a gente tende a demandar mais cuidados médicos. A gente vê os planos de saúde atuais. Que são mais caros de acordo com a idade. Eu hoje, com 26 anos, se eu fosse comparar com o da minha avó, por exemplo, é muito mais caro. Pois é. Né? Triplica, quadriplica muitas vezes. Exato. Ou tendo plano previdenciário. É um assunto que está na pauta do dia no Brasil, no mundo. Então, isso tem um impacto nos planos previdenciários. Quais são as consequências dos planos previdenciários? Você acha que não vai conseguir cobrir geral? Olha, a bem da verdade, o envelhecimento populacional, ele está sendo muito mais acentuado do que as primeiras projeções imaginavam que seria, né? Isso está fazendo muitos governos reverem seus planos, né? Embora isso seja uma polêmica sem fim, precisaria de 5 programas só para a gente falar disso, né? E seja uma matemática mais complexa do que essa, mas reverem como eles funcionam, né? Porque a gente tem uma realidade do passado em que as pessoas aposentavam com 45 e morriam com 50. É verdade. Né? Era isso que acontecia, a gente morria jovem no Brasil, né? E agora a gente tem uma realidade que a gente aposenta aos 53, acho que a média no Brasil é 53, 55, a média, né? E vai viver até os 80, 75, 78. Mas isso está acontecendo em todo o mundo, esse envelhecimento populacional, não é só no Brasil. Não, é em todo o mundo. Alguns países isso é mais acentuado e já aconteceu até um pouco antes. Japão é o exemplo mais evidente. Japão foi onde isso aconteceu com mais proeminência e mais cedo. O Japão tem uma população muito idosa já, eles vivem muito, né? Então, o Japão já tem uma população muito idosa. E na Europa Ocidental, um pouco depois do Japão, mas eles já são populações idosas. Alemanha, Itália, França, todos aparecem. E o Brasil, um pouquinho atrás na fila, surgindo. A diferença é que o Brasil passou por esse processo de envelhecimento muito mais rápido que todos esses. Para você ter uma ideia, tem um índice que a gente estuda que é assim, quanto tempo levou para a população idosa duplicar de tamanho, passar de 7% para 14% da população. A França levou 115 anos para fazer essa transição de envelhecimento. Uau. 115 anos. Estados Unidos e Canadá, 65, 70. Brasil, 19, 20 anos. Uau! Ou seja, diferença. o Brasil envelheceu muito rápido, muito mais rápido do que a média desses países. Então, e eu acho, Jéssica, que talvez esse tema não esteja sendo discutido, conversado. Eu também acho que precisaria falar mais. Precisaria se falar mais, discutir esse assunto. E não só sobre o ponto de vista dos desafios, da catástrofe que possa acontecer, mas de como isso pode ser uma nova forma de economia, novas demandas. Se preparar para aquilo pode ser uma ótima alternativa, né? Quem não quer viver mais? Então, pois Eu quero, você quer. As pessoas querem viver mais. Sim. Muitos cientistas hoje em dia estão fazendo novos estudos que mais para frente o ser humano pode viver até 150 anos. Sim. O que você acha disso? Você acha que a gente vai dar conta disso? Olha, a gente vive um mundo de mudanças sem precedentes, em tudo, né? Agora já está falando que carro que não tem motorista, carro que voa. Há um tempo atrás eu estive nos Emirados Árabes, em Dubai, a trabalho, e no mês que eu estava lá, eles estavam testando um táxi, que é tipo um drone, um táxi que voa e que não tem motorista. Uau! Um táxi que voa e que não tem motorista. Mas isso não é uma ficção científica, estava acontecendo, julho de 2017, isso aconteceu. E eu falo, uau! Então, assim, é tanta mudança que a gente não tem condições de se adaptar a elas, né? Mas o que eu acho? Eu acho que essa questão da longevidade, uma longevidade que ultrapasse alguma razoabilidade, algo muito intenso, como 150 anos, a impressão que eu tenho é que isso desvirtuaria até a própria lógica que a gente construiu a nossa sociedade. A gente não está preparado para isso. Como seriam nossos relacionamentos, né? Se a gente durasse 150, viver com a sogra até os 130 anos. É verdade. Como é que seria tudo isso, né? Agora, a ciência vem fazendo muitos avanços, muitos estudos, e eles dizem que com as novas descobertas é possível que a gente vá empurrando essa barreira, que hoje é algo como 115, é muito difícil alguém passar de 115, 114. Há registros de
pessoas que viveram 122 e tal, mas os cientistas dizem, o Google está estudando isso, que em algum momento a gente vai ver 100, 200, 500 anos. Mas então, quais são as políticas públicas que você acha necessário, principalmente o governo, né, nesse quesito, tomar para que não haja tantas consequências negativas como a gente espera, como a maioria dos especialistas temem? Por exemplo, seguir o exemplo do Japão ou de outras regiões, você acha que seria uma ótima opção? Não, o Brasil não tem comparação com esse tipo de país. Até mesmo a China. Sim. Eu sei que é um pouco pesado falar nisso, mas de limitar-se a quantidade de filhos, você acha que essa pode ser uma opção? Porque por mais que hoje em dia tem muitas mulheres e homens optando por terem filhos mais velhos em uma menor quantidade, mas ainda o Brasil é um país bem fértil, né? Digamos assim. É muito assimétrico, é muito desigual. A gente derrubou as taxas de natalidade muito rápido, em pouco tempo. Nos anos 40 eram 6,2 filhos por mulher, hoje está em 1,7, o que é parecido com os Estados Unidos, com o Canadá. Isso mal repõe a população, não é? Mas falando sobre o desafio das políticas públicas, o que eu acho? Eu acho, em primeiro lugar, a gente precisa ampliar o debate. É difícil importar soluções de outros países, porque esses países têm uma realidade diferente da gente. Né? E eu citei aqui exemplos do quê? Do Japão e da Europa Ocidental. E o que eles têm de muito diferente da gente? Eles são países relativamente ricos, né? O Brasil é muito desigual. É muito grande, O Brasil né? é muito grande, muito assimétrico, muito... Então, acho que esse é o primeiro desafio. Entendi. A gente está envelhecendo antes de se tornar rico ou socialmente justo, o que torna o desafio do Brasil maior ainda do que era. Agora, são muitos planos, eu acho que não envolve só o governo, envolve as pessoas, envolve a iniciativa privada. E uma das coisas, eu acho que é as pessoas não pensarem na velhice, ou como quer que você queira, quando estiverem lá. A gente tem que se preocupar com a nossa qualidade de vida e como vamos chegar lá agora, cedo, não depois que os efeitos de uma vida mal cuidada já se manifestaram. Eu brinco muito que eu falo assim, mais do que mais anos de vida, as pessoas estão tendo mais vida nos anos. É verdade. Né? Porque não adianta nada. Eu faço muito palestra e nas palestras eu pergunto para as pessoas, quem quer morrer? Ninguém fala, eu não quero morrer. Aí eu falo, quem quer viver 100 anos? Ninguém quer viver 100 anos. Você já imagina uma pessoa bem debilitada, muito né? debilitada, sem independência, sem autonomia nenhuma. Então, acho que mais do que viver muito, você precisa viver muito com qualidade de vida. E para isso, você precisa estar preparado para isso. Você precisa se alimentar bem, ser ativo, física e intelectualmente, se manter ativo, né? O governo pode ajudar com políticas públicas. A gente fala muito de cidades sustentáveis, cidades acessíveis. Sim. Mas será que as cidades são acessíveis para essa nova demografia? Verdade. Não é? Eu que tenho estudado muito esse tema, às vezes você vai em supermercado, as embalagens elas não são práticas para os idosos pegarem. Muitas coisas estão num patamar muito alto, muito baixo. Toda geladeira, onde que você pega os legumes? Lá embaixo. É verdade. Já me imaginou qual é a dificuldade de você dobrar, se agachar para pegar uma verdura? Curvar, né? No fundo da geladeira? Será que não teria que ter um tipo de geladeira em que ela comece mais em cima? Produtos voltados para isso? Então, agora, isso não é só um desafio, isso é uma oportunidade. Oportunidade para quem quiser fazer geladeira diferente, para quem quiser fazer um supermercado com corredores maiores, empresas mais amigáveis. Acho que não tem nada a perder, né? Pelo Nada. contrário. Falando em oportunidade, você acha que o mercado de trabalho, ele está preparado ou ele está se preparando para receber essa mão de obra um pouco mais experiente, digamos assim? Olha, não há estudos conclusivos, mas o que a gente vê é que o mercado de trabalho, infelizmente, é um bocado preconceituoso, talvez, com quem tem de 50 para cima, o que é uma pena. Quem tem 50 anos, 55 ou 60, está no auge da sua capacidade laborativa, não é? E ainda que possa haver alguma perda física, o futuro do trabalho é menos físico. Né? O futuro do trabalho ele passa a ser mais sensorial, intelectual, e isso você não perde nessa idade ainda, né? E acho que com essas mudanças demográficas, seja porque o perfil da aposentadoria mudará, ou seja porque o próprio aposentado não quer ficar na casa dele de pijama tomando canjinha às 6 da tarde, mas ele quer se sentir útil. Seja isso por uma demanda de
um pragmatismo de que as aposentadorias serão mais tarde, ou seja, porque ele quer se sentir útil. Quem disse que ele quer ficar feito inútil na casa dele? Verdade. Ele está com vigor físico, ele é uma pessoa ainda madura, experiente, ele está mais equilibrado emocionalmente e ele vai renunciar à capacidade de ajudar a sociedade. Eu concordo. Então, acho que o perfil desse... Eu tenho 46, daqui a 4 anos vou ser considerado sênior. O que eu vou fazer? Colocar um pijama e parar de trabalhar? É verdade. Que loucura isso, loucura. Eu não quero. Eu Acho não que quero. não você, tanto também que a gente acabou de receber uma mensagem de um telespectador, o Gilson Conrado. Muito obrigada, viu, Gilson, Obrigado, pela Gilson. sua participação. Ele é de Uberaba, Minas Gerais, ele está elogiando a gente desenvolvendo esse tema e a gente agradece a sua participação, viu, Gilson? Ele pergunta assim, o que eu faço para viver mais? Todo mundo quer viver mais e viver bem, como Sim. a gente estava falando agora. Cuide da sua alimentação, cuide da sua memória. São fatores básicos para você ter um envelhecimento saudável. Você tem que pensar agora no seu futuro, Claro. né? E não exatamente, quando eu ficar velho eu resolvo. Às vezes já é tarde demais, você já está com algum Tarde. tipo de debilidade. Eu não sou a pessoa mais avalizada para dizer isso, mas alguns estudos indicam alguns caminhos. Há um fator genético, mas que ele é menor do que se pensava no passado. A genética influencia, né, no tipo de longevidade, mas esse fator é menor do que cientistas pensavam algumas décadas atrás. O outro é o estilo de vida que você leva ao longo da vida. O que você faz aos 20 anos de idade, aos 30, talvez você não perceba aos 20 anos de idade, aos 30, mas aos 70, aos 70, todo esse fruto de uma vida de repente desregrada, com uma má dieta, uma vida sedentária, ou com tabagismo, ou com excessos de qualquer tipo, elas acabam se manifestando lá na frente, né? Então, no fundo, a preparação para uma vida longeva, saudável, equilibrada, ela começa antes que você chegue na maturidade, não é? Graças a Deus eu vejo as pessoas muito mais conscientes dessa questão de saúde. Isso é verdade, não é? isso Mais tem mudado gente bastante. caminhando, correndo, fazendo atividade física. Você gosta de fazer atividade física? Eu gosto. Eu sou apaixonado por tênis, né? Ah, legal. O tênis não é apaixonado por mim. As raquetes não são muito apaixonadas por mim, não. Então eu pratico com alguma regularidade. Eu tenho prazer, não pratico só por obrigação. Eu gosto muito de ir para academia, né? Aham. Eu sou muito de esportes ao ar livre. Sei. Mas eu percebo que realmente esse público mais idoso vem cuidando muito. E muitas pessoas estão se especializando nessa área Sim. porque já estão se preparando. É verdade. Para conseguir esse novo público, que eles sejam bem atendidos e até mesmo eles consigam realmente trabalhar. Claro. Isso é bacana, cada vez Claro. mais acessibilidade. A gente sabe que tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas isso é muito bom a gente já ver esse desenvolvimento, né? Sim. Precisa melhorar muito, mas eu Claro. acho importante. E fala-se muito em cidades inteligentes, né? Mais acessíveis, que era o que a gente estava conversando agora há pouco. Mas o que você acha em si, Ali, que poderia realmente mudar para ajudar na mobilização? Na mobilidade, na verdade, dessas pessoas mais idosas. É. As calçadas, por exemplo, seria uma ótima opção deixá-las mais bem estruturadas, Sim. não tão lisas quanto, mas conseguir uma certa estrutura que equalize tudo. Claro. O que a gente fala hoje em dia, o conceito que se fala é do age neutral, que assim, é neutro em relação à idade, não é nenhuma coisa para idosos. Boa. É o que se chama de design universal. É um tipo de design ou de produto ou de cidade que sirva para todo mundo. Não é uma cidade feita para os velhinhos, porque se for uma cidade feita para quem tem dificuldade ou de visão ou de audição, ela não vai ser excludente de quem é jovem, de quem enxerga bem. Mas uma cidade que é feita apenas para quem é atleta, ela é excludente de todo o resto, não é? Então, quando você pensar uma política pública, a arquitetura de uma loja, Verdade. de uma repartição pública, pensem com base naqueles que têm os maiores tipos de limitação. Que se você pensar nesse público, todo o resto que não tem limitação, também não terá problema para ele. Em muitos casos, não tem tanta diferença de custo você fazer um projeto arquitetônico que já preveja esse tipo de coisa, porque Às não vezes, tem. Eu fico encabulada com isso. Porque fico possessa, na verdade. Porque se a pessoa vai desenvolver um projeto, ela vai gastar mais dinheiro para depois dar uma modernizada nele do que ele já montar. Isso acaba gerando mais gasto do que investimento. Investe logo da melhor forma, não é mesmo? Até mesmo educação, por exemplo. Como você acha que a educação pode ficar em termos dessas pessoas mais idosas, delas irem atrás de conhecimento? Não é só o jovem também. Ele já teve a experiência dele? Sim. Teve. Mas ele
pode buscar mais, até para conseguir entrar em si no mercado de trabalho. Como que a educação ficaria, na sua opinião? Educação é fundamental. Sabe o que eu acho que está acontecendo? A gente sempre pensou na vida como uma coisa meio roteirizada, caixotinhos. Para e pensa. A gente sempre pensou na vida como caixotinhos. O caixotinho da infância. Então, sei lá, de 0 a 12 você é criança, então você brinca. Você só brinca. Aí depois, sei lá, depois, sei lá, a partir de 7 você estuda. Até os 18, 20, sei lá, você estuda. Aqui você só estuda. Aí depois dos 20 e tanto até os 50 e tanto, você só trabalha. Aí depois se aposenta e morre. É isso, tudo caixotinho. Mas não, pensa bem uma frase que a gente falava com muita frequência, acho que ainda fala, mas que ela, no mundo atual, ela é completamente absurda. Ela é, quando você concluiu os seus estudos. Você nunca ouviu essa frase? Como concluir os estudos? Não existe mais isso, não vai haver no mundo, porque não tem como concluir, a gente não tem como, toda hora tudo muda. Você está aqui numa emissora de televisão, aquele operador de câmera, daqui a pouco vai surgir uma outra câmera com uma outra habilidade, com outro sensor, daqui a pouco você vai me entrevistar por holograma, sei lá. Pode acontecer, Pode acontecer. Não? Então, o que está se mudando é o conceito do aprendizado permanente. Verdade. Porque muitas profissões estão sendo dizimadas pela tecnologia, estão surgindo outras. Ou a profissão está mudando tanto suas características que é como se fosse uma nova profissão. Então, a gente não vai parar de estudar nunca, assim, né? Então, para nos mantermos profissionais atualizados, competitivos e relevantes, sim, a gente só perde relevância para a máquina quando a gente para de aprender. Se a gente continuar aprendendo e continuar atualizado, não há algoritmo que tire meu emprego. E algumas características são essencialmente humanas. Eu estou aqui conversando com você. Eu não sei como seria um robô conversar com você, mas tenho a impressão que não seria tão legal, não mexeria com a mão como eu estou mexendo. A gente gosta de espontaneidade, naturalidade. Então, o que acontece? E o que nos mantém relevante no mercado de trabalho é a gente não parar de aprender. Isso é bom para nos manter competitivo no mercado de trabalho, isso é bom para essa caixotinho aqui não atrofiar e a gente ficar longevo com a capacidade cognitiva afiada também. Então, assim como o músculo atrofia, né, se eu não usar, a mente, o raciocínio atrofia se eu não usar. Então, estudar ou se manter ativo é útil não só para me manter mais competitivo no mercado de trabalho, quanto também para minha satisfação pessoal. Nós somos seres humanos que devemos melhorar na nossa trajetória, eu acredito, e também para nos manter ativo, não ter esses déficits cognitivos que às vezes acompanham a idade, que são naturais do processo. Vamos se preparar, né? Muitos especialistas, médicos falam da importância de se utilizar a memória, aprender um novo idioma, independente da idade, porque assim você bota a sua cachola para funcionar. E isso pode prevenir muitas doenças, como Alzheimer, entre outras doenças degenerativas. E olha, chegou outro recadinho aqui. Opa. Todo mundo está curtindo o programa de hoje, hein? Graças a Deus. A Marilza, de Governador Valadares, de Minas Gerais. Ó, que bom, Minas Gerais em peso. Ela parabeniza a nossa entrevista. Que bom. E o Luiz, lá de Recife, também mandou uma mensagem falando que está curtindo muito. Muito obrigada, viu, Marilza, Luiz, por suas audiências. Ele pergunta o seguinte para você, Ale. Qual a melhor idade para se preparar para tudo isso que a gente está falando, eu acho que ele quer dizer, né? Olha, Desde quantos anos você acha? Eu diria que o melhor momento é anteontem de manhã. Viu, Luiz? Anteontem de manhã. Então a gente tem que se preparar, a gente está... o que eu acho que às vezes a gente delega muito a nossa vida para outros, assim, eu sempre brinco, às vezes nas minhas palestras eu falo, você pode ser o estagiário da sua empresa, mas da sua vida você é o presidente. Boa. E a gente é muito negligente com a própria vida, entendeu? É você que tem que cuidar de você, perceber o futuro, sabe? Ter uma atividade física, estudar, melhorar. E eu acho que isso nunca é tarde para você começar. Então, acho que desde jovem, você ter hábitos mais saudáveis, você se preparar, você manter a mente ativa, eu acho que isso só vai te fazer bem, não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Quase sempre as pessoas que chegaram bem lá na frente, foram pessoas que tomaram decisões corretas lá atrás. Isso não significa que tenha que viver uma vida só de privação, que não possa comer um churrasco. Sim. Não é isso. É coisa da moderação, coisa do equilíbrio. Nos Estados Unidos, os cientistas cunharam um termo que eles chamam de super rager. É tipo super velhinho. Pessoas que envelheceram e que estão super bem. Gente com 85 anos correndo maratona, ou escrevendo livro com 90 anos de idade. E aí eles estavam tentando entender o que faz
fizeram essas pessoas especiais? E fizeram um monte de pesquisa com ressonância magnética, avaliaram áreas do cérebro. E sabe o que eles descobriram na biografia dessas pessoas? O quê? Um dos pontos que eles acharam em comum, elas sempre foram muito ativas, sempre se exigiram muito, nunca foram acomodadas, sempre se esforçaram, sempre quiseram ir um degrau acima, sabe? De vou correr, vou me manter ativo, vou ler, vou estudar, vou melhorar, vou mudar o caminho que eu faço para ir para a padaria. Ou seja, pessoas que estiveram abertas ao novo, mas sobretudo pessoas que não se acomodaram, se mantiveram ativas, eu acho que essa é a palavra, física né? e intelectualmente. Não se acomodar. Não se acomode. Eu tenho minha avó, por exemplo, minha madrinha, que ela já é idosa também. Eles pararam de trabalhar já faz um tempinho, já são aposentados, mas nunca deixaram de parar de trabalhar, nunca se consideraram acomodados. Às vezes fazem uma viagem aqui e ali, claro, descansam mais, que eu acho que é necessário, né? A cidade exige mais um descanso, claro, sim. Mas mentalmente, nem fisicamente. Vai você tentar falar assim, não, madrinha, deixa eu varrer a casa para a senhora, deixa eu já... Não, eu não sou velha. Eu consigo fazer. Exato. A gente vê que eles não querem parar. A gente tem um exemplo magnífico aqui, que é o seu Mauro, gente. Quem conhece o seu Mauro aqui no estúdio sabe. Quantos anos o senhor tem, seu Maurinho? 68 anos. Ele não para. Que ótimo. Não para, tem mais energia que a gente. Eu acho que o segredo é não se acomodar. Não se acomodar. Não parar nunca. Ele escreve livro. Que Podia ótimo. ter parado, deixado tudo. Parabéns, virou Maurinho. escritor. Ó, que né, legal. seu Mauro? Um beijinho pro seu Mauro. Vai ficar no segredo, tá? Na imaginação de vocês. O seu Maurinho aqui, o seu Maurinho, olha que bonitinho, gente. Manda um beijo, seu Maurinho, pra todo mundo. Olha como ele é carinhoso. O segredo é esse, não se acomodar. Não se acomodar, exatamente. Inclusive, do ponto de vista da parte física, tem até algumas... É importante você manter muscularmente. Um dos maiores índices de problema de saúde com idosos são quedas. E as Verdade. quedas são causadas muito, dentre outras razões, pela perda de tônus muscular. Então, você se manter ativo é uma forma, inclusive, de você prevenir e minimizar essas ocorrências que são um pouco mais frequentes com a idade. Então, mantenha-se ativo, trabalhe, põe a cabeça para funcionar. Você só tem a ganhar, é um bem que você faz para você mesmo. Agora, a gente voltando um pouquinho àquele lance da China que a gente estava conversando, você acha que essa é a política de natalidade, controle de natalidade, é uma política muito brusca, muito pesada? Quero saber a sua opinião. No Brasil, o que aconteceu foi um controle social quase, ou seja, a nossa taxa de natalidade já caiu muito, como eu falei, de 6,2 nos anos 40 para 1,7 agora. O que existe, Jéssica, é uma assimetria, né? Nas regiões mais pobres do país, que são justamente quem teria mais dificuldade, talvez, de cuidar melhor ou de dar provento para o lar, esse índice ainda é mais alto, e nas camadas mais ricas, que talvez pudessem até prover uma educação melhor. Tem muita gente que culpa algumas políticas do governo por essas pessoas quererem terem mais filhos ou não. Você acha que isso é realmente uma consequência ou não? Talvez tenha é alguma influência, mas eu acho que o Brasil... é um clichê, toda hora eu boto nesse clichê, mas a educação no Brasil ainda é muito frágil. Acho que até para a gente tomar decisões melhores, a gente toma decisões melhores quando a gente tem informação melhor, quando a gente é melhor instruído. Acho que é um dos grandes problemas. Falando disso, de longevidade, escolaridade, renda, em São Paulo, a gente está na cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo soltaram um índice faz poucas semanas que fala da longevidade da cidade nas diversas regiões, nos diversos bairros de São Paulo. E aí pegaram a região que tem melhor longevidade, que é uma região dos Jardins, enfim, uma região tem 80 anos de idade, a expectativa de vida, 79,4. E pegaram a pior, que é uma região na periferia de São Paulo, tem 55 anos de idade. Ou seja, você tem numa mesma cidade, a cidade que é mais rica do Brasil, embora rica assimétrica, você tem 25 anos de idade de diferença. Na mesma cidade, na mesma época, um com expectativa de vida de 55 e outro de 80, na mesma cidade. Verdade. Porque naquela região é mais pobre, tem menos acesso a serviços básicos de saúde, de higiene, menor acesso a serviços de saúde, alta mortalidade juvenil por causas violentas. Nem chegam, né? A gente falou recentemente sobre
a violência entre os Ele jovens... nem envelhece, porque morre jovem. Nem acaba envelhecendo. Então, acho que o desafio do Brasil é que o Brasil não é o Brasil são muitos Brasis. Eu até fiz um artigo que eu falo sobre isso, eu chamei de Dinéria, porque assim, o Brasil é um pouquinho Dinamarca e ao mesmo tempo uma grande Nigéria. Boa. Né? Então, o Brasil ainda é muito desigual, né? Então, eu acho que esse é um desafio, porque os países que envelheceram rápido, eles envelheceram com estrutura social bem montada, uma economia sólida, governos aparentemente na média melhores que os brasileiros, né, como o Japão, a Alemanha e tal. E no Brasil vai ser um desafio dobrado, né, porque a gente vai chegar nesse ponto demográfico, não é, mas ainda com políticas públicas ineficientes, com um país muito desigual, a gente não enriqueceu o suficiente, parecia que ia, agora já tivemos retração de novo. Então, os desafios do Brasil serão talvez maiores, mas acho que a gente tem tempo para se ajustar. Todo desafio traz uma oportunidade junto. Pensa bem, a oportunidade que a gente não vai ter para as empresas que souberem se adaptar a isso. Nossa, é verdade. As empresas que observarem nessa mão de obra madura de 50 anos, as qualidades que eles não possuem são mais estáveis, são emocionalmente melhores. Para atendimento, eles são melhores do que... Não vão ficar o dia inteiro no WhatsApp. Foi uma boa você tocar nesse assunto, porque a gente falou sobre a parte da saúde, o fator previdenciário, a gente falou sobre mercado de trabalho, entre outras coisas que podem... Claro, a longevidade é importante beber água. Né? Vamos beber água, ainda que você querer morrer. Mas a gente fica pensando também, Ali, nessa questão da tecnologia. Você acha que existe uma desigualdade com esse público na questão da tecnologia ou é falta de adaptação mesmo? Existe, os índices mostram duas coisas. Uma, a adoção de tecnologias, ela é tão menor quanto maior a idade, ou seja, à medida que vai envelhecendo, vai usando menos tecnologia. Isso é um fato. Mas os estudos mostram também que cada vez mais eles usam. Ou seja, apesar de eles serem minoria, eles estão fazendo assim, ó. Cada dia mais você vê um idoso que está mexendo no Zap, outro que entra no Facebook. Ou seja, eles estão aderindo. O que muda é que os novos são chamados de nativos digitais. Eles já nascem... Eu tenho um amigo que fala que toda criança já nasce com 16 gigabytes de memória. Olha, é verdade. E com entrada USB, né? E essas pessoas mais velhas, que vieram de um mundo analógico, elas vão se adaptando aos poucos. Agora, olha a oportunidade, todos eles querem se integrar nisso, eles querem conversar pelo WhatsApp com o netinho que mora no outro estado, eles querem, ou seja, será que a gente não precisa fazer celulares mais amigáveis para eles, com teclas maiores? Olha a oportunidade que está aí, né? A molecada toda já tem celular. E quem não tem ainda eu poderia vender com um produto diferente? Eles, porque a taxa de uso não é tão alta ainda quanto nas camadas mais jovens. E mais, eu acho que tem muito preconceito de que as pessoas mais velhas são totalmente arredias e não querem aprender. Acho que não é bem assim, não é tão natural para eles, porque eles vêm de um mundo em que tudo é físico, tudo é analógico, mas é algo que a gente vai se adaptando, assim. Eu acho que tem uma grande oportunidade aí em oferecer produtos, em integrar essas pessoas na sociedade, no mercado de trabalho. Também acho. A gente falou sobre vários departamentos aqui desse envelhecimento populacional e já quero te agradecer por sua participação. Passou muito rápido, realmente, é muito rápido aqui no Brasil. É verdade. Até o nosso assunto, até o nosso bate-papo, nossa entrevista é rápida. É verdade. Mas muito obrigada, viu? Volte sempre. Eu que agradeço, é um prazer muito grande e obrigado pelo convite. Espero que os telespectadores tenham gostado. Com certeza gostaram. E quem tiver alguma dúvida, anota aí os contatos do Alexandre Corrêa Lima, o nosso especialista, pesquisador e palestrante. O contato dele é o 0 operadora 12 3144 1999. O e-mail dele é o contato@alexandrecorrealima.com.br. O site é o www.revoluçãoprateada.com.br, revolucãoprateada.com.br. A gente vai agora para um breve intervalo e já a gente volta. Muito obrigada por sua audiência, não sai daí não, é rapidinho.